Bom dia. Olá, amigas e amigos, muito bom dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos a este maravilhoso programa da Federação Espírita Brasileira Vamos Orar. E é nesse sentido que nós iniciamos o nosso dia com a oração para que ela seja o campo de energia adicional que recebamos do mais alto para enfrentar essa lição que o mundo nos dará hoje. E hoje o tema, será exatamente esse, o mundo e nós. E nós precisaremos, então, sempre, para enfrentar o mundo, estar energizados, estarmos vinculados ao mais alto, para que possamos vencer isso com tranquilidade. Então, vamos fazer a nossa prece para poder marcar esse momento. Obrigado, Senhor da vida, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado por esta manhã radiosa que o Senhor nos oferta, por essa oportunidade bendita, esse sol maravilhoso que se levanta, este ar abençoado que respiramos, enfim, este planeta bendito, onde estamos postos para crescer na tua direção, Senhor da vida. Muito obrigado por nos dar uma família, um lar, nos dar os amigos, nos dar a convivência, enfim, nos dar todas as oportunidades que necessitamos para cumprir o nosso mandamento maior de amar-te sobre todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, nós rogamos, para que possamos vencer as nossas próprias inferioridades e nos sustentarmos na direção do bem sempre, para que o bem se faça presente eternamente em nós. Que assim seja. Kelma, é contigo, menina, vamos lá. Vamos lá, vou pedir para o Francisco colocar o texto, né, que é do livro de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, o livro da esperança. Nós e o mundo, é o capítulo 12. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Então, esse é o tema de hoje, o mundo e nós, né? E o que Emmanuel traz nessa mensagem para a gente? Ele traz que muitas vezes as pessoas, para poder manter a sua essência pura, manter a sua essência ali no caminho de Deus, ela fala, não, eu vou sair do mundo, eu não vou participar do mundo, eu não vou interagir com o mundo. E a gente sabe, através da doutrina espírita, que existem várias leis naturais, que são as leis divinas, e uma delas é a lei de sociedade. A lei de sociedade é aquela que diz que nós, em sociedade, interagimos e crescemos. Então, Emmanuel fala muito disso nessa mensagem. Ele coloca, num determinado momento da mensagem, que muitos pregadores, eles dizem, né, que o mundo é um antro de perdição, é um antro de perversidade. Só que a gente tem que entender que esses mesmos pregadores que colocam isso, eles esquecem que foi nesse mundo que ele adquiriu as qualidades que ele tem, de falar, de levar a palavra de Deus, de levar a mensagem de Jesus. Ele aprendeu isso no mundo. O próprio Cristo veio ao mundo, ele viveu, ele frequentou os lugares. O Cristo, ele não ficou numa vida contemplando num mosteiro, ele viveu, ele esteve com as pessoas, ele foi a casamentos, ele foi ao templo também, ele foi às ruas, ele não ficou guardado numa redoma. E nós também, como espíritos em evolução, não podemos nos dar esse luxo de achar que numa redoma a gente vai crescer, a gente não vai errar. Num outro momento do texto, Emmanuel fala que muitas pessoas dizem que o mundo é um antro de perdição. Só que nesse antro de perdição, que as pessoas falam, que não é bem assim, existe ali as lutas, os bons exemplos, existem as pessoas que auxiliam, né? Então, nós precisamos olhar o mundo e entender que esse mundo, ele é uma criação divina e que os erros e as coisas que não são boas no mundo são responsabilidade nossa.
Então, nós é que podemos mudar isso. E a gente não muda isso nos resguardando, ficando numa redoma, não interagindo com as pessoas, não estando nos lugares, né? Evitando estar nos lugares, evitando estar com a coletividade. Isso é muito importante. Até no mundo acadêmico, vou dar um exemplo. Quem tem curso superior sabe disso. Você vai, estuda, aprende, tem várias aulas. Só que antes de você receber o seu diploma, antes de você formar, via de regra, a maioria dos cursos tem o que a gente chama de estágio. A gente precisa estagiar, a gente precisa estar no mundo, para que a gente prove o nosso aprendizado, para que a gente comprove que a gente aprendeu, que a gente tenha certeza que a gente consegue dar o próximo passo, né? Não é isso, Max? Sem dúvida, Kelma, perfeito. É uma imagem que o próprio Emmanuel construiu certa vez, que me marcou muito, é que ele diz assim, o que dizer de um navio bonito que tenha sido construído e permaneça no porto? Para que serventia ele terá? Aí ele compara exatamente isso, que se nós somos aqui, estamos aqui no mundo para podermos progredir nele, como você bem lembrou das leis, né? Uma das leis também é a lei de progresso, né? E não há como você progredir sem interagir, sem experienciar, sem passar pelas experiências. Você só vai provar se sabe quando faz. Então você só vai provar que está vivendo e aprendendo no mundo quando interagir com ele, quando tiver a relação. O grande ponto que você destacou bem, que Emmanuel colocou, é que para algumas pessoas esse mundo parece, vamos dizer assim, difícil, né? E elas podem se recolher, o que seria um erro, porque elas perderiam a chance da experiência, a chance do aprendizado. Então, não podemos esquecer, né, Kelma, quando o próprio Jesus disse, tende bons ânimos, né? Eu venci o mundo. Quer dizer, se ele que esteve aqui conosco nos mostrou como pode vencer, usando o amor como a essência do viver, nós também poderemos viver amando, fazendo o nosso melhor na direção do mundo, né, Kel? Exatamente, nos dar as mãos, né, e estarmos no mundo e participarmos do progresso desse mundo com a nossa pequena contribuição. Às vezes é uma doação, às vezes é uma cesta básica que eu posso dar para um programa, às vezes é um ouvir as pessoas, às vezes é um afago, às vezes é um conselho. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, essa oração que a gente faz matinalmente todos juntos, né? Então, tudo isso é uma forma de estarmos interagindo, estarmos no mundo, né? Em tempos de internet, fiquemos bem atentos a isso, porque a facilidade de nos isolarmos é muito grande, tá certo? Então, com isso, acho que a gente conclui aqui os nossos comentários e vamos fazer a nossa oração para que todos hoje tenham um bom dia. Então, quem puder me acompanhar, fechando os olhos e ouvindo e acompanhando as palavras, vamos fortalecer essa corrente. Deus, Pai amado, de divina misericórdia, esteja conosco, Senhor, em todos os momentos do nosso dia. Que possamos, Senhor, sermos como aquele bom samaritano que, ao ver o irmão caído na estrada, ajudou, o levantou, alimentou e prosseguiu o seu caminho. Para que nós possamos prosseguir no caminho da evolução, que possamos ser também agentes da evolução do outro, do planeta, do próximo, que possamos contribuir material, espiritual e intelectualmente com o mundo, que possamos ajudar os nossos irmãos, que possamos ser ajudados sempre pela espiritualidade, pelos nossos irmãos encarnados. Para que isso aconteça, Senhor, dai-nos a força, dai-nos a sintonia com os nossos anjos guardiãos, que são os nossos mentores espirituais, para que possamos sempre estarmos em sintonia e tomarmos a decisão boa, correta, justa para o nosso dia a dia. Olhai, Senhor, por todos aqueles que não têm um lar, que não tiveram na noite que passou uma cama confortável para dormir, ou mesmo uma cama humilde, mas protegida por 4 paredes. Olhai por aqueles que estão nas ruas, famintos e necessitando de ajuda espiritual e material.
Com isso, Senhor, queremos agradecer pelas nossas oportunidades de ser conosco hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigada, companhia de todos. Vamos chamar o nosso amigo Francisco, para que vocês possam se despedir mais, Francisco. Bom dia a todos, fiquem com Deus, muita paz. Muita paz a todos. Um ótimo dia para todos nós.